E outro conselho, a pessoa fala assim, você está se punindo. Quanto mais você pensa nisso, você fica aí sofrendo. Você está aí se punindo, está se maltratando, não faz isso. E aí você pensa assim, o ciúme é um problema. E aí você começa a pensar naquele problema e você fica naquela tentativa de se proteger. Quando você pensa no ciúme, por que eu estou sentindo ciúme? Por que minha mente está permitindo que eu sinta ciúme? Porque ela quer me proteger. Olha, cuidado. Cuidado com o comportamento dele. Isso que ele fez foi suspeito. E aí, a sua mente está te protegendo. E se alguém diz para você que com o ciúme você está se punindo, a sua mente não vai entender. Peraí, como que eu estou me punindo se isso é para me proteger? Entende? Que a mente não vai compreender que isso é uma punição, porque ela está te protegendo sentindo ciúme. Ela está te protegendo de que você é uma ameaça, de que você possa ser traída, de que ele possa fazer algo suspeito com você. Então, isso também não ajuda. A pessoa dizer, você está se punindo, você está se maltratando. Então, não caia nessa, porque esse conselho não vai te ajudar. Outra coisa, a pessoa fala assim, você não tem direito de sentir ciúme. Por que você está sentindo ciúme do fulano? É um homem tão bom, uma pessoa tão boa, por que você está sentindo? Você não tem direito de sentir ciúme. E aí a pessoa te dá esse conselho, você não pode sentir ciúme. E aí você também vai ficar triste e não vai resolver, você não vai parar de sentir. Por quê? Porque eu acabei de falar no início da live. Todos nós temos direito de sentir ciúmes, porque é uma emoção universal. Então, se alguém te disser assim, você não tem direito de sentir ciúme, você está se maltratando. Se alguém te disser isso, também não vai te ajudar. Você vai continuar sentindo os ciúmes. Então, todos esses conselhos que eu falei até agora são conselhos que a gente costuma ouvir muito, mas que não ajuda ninguém a sair dessa situação. Por isso que a ajuda errada, a informação errada, ela só te afunda mais. Porque você não tem ferramentas para sair dali e você vai ficar sofrendo, sentindo aquele ciúme. E aí, outra coisa também que não ajuda é a pessoa dizer para você assim, mas eu não fiz nada de errado, por que você desconfia de mim? Gente, quanto mais a pessoa fala assim, eu não fiz nada de errado, aí a mente ciumenta, logo pensa, se ele está dizendo que não fez nada de errado, é porque tem coisa aí. Se ele está dizendo que não fez nada de errado, é porque ele deve ter feito alguma coisa. E aí vai te gerar ainda mais ciúmes. Você vai sentir mais ciúmes ainda, porque você vai ficar ali encucada. Bem, se ele está dizendo que eu não tenho motivos para sentir ciúme, que ele nunca fez nada de errado, então ela vai te dar ali aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? De você ali, aí que você vai sentir ciúme. Então é um conselho que também não ajuda. Outro conselho é, você pode confiar em mim, quando não é conselho, né? Mas quando o outro fala, confia em mim. Gente, como confia em mim? Confiar em mim, a confiança ela se conquista. Não adianta eu falar, confia em mim e você sai confiando. Não é assim a confiança. Então, quando o outro fala, confia em mim, também você vai ficar mais desconfiada ainda. Porque se ele está dizendo que é para confiar nele, será que ele está me escondendo alguma coisa? E aí a mente ciumenta fica aí, já imaginando próximas coisas. Um último conselho, uma última informação aqui que não ajuda a mente ciumenta é aquela, você tá maluco, você tá inventando coisas, sai dessa, para de sentir ciúme. E isso só aumenta aí os temores da rejeição e do abandono. E que aumenta ainda mais a possibilidade de ciúme. Não, você tá maluco, você é doido, não fica pensando assim. Porque o ciúme, esse ciúme exagerado, ele vem de alguma coisa que você já passou. Alguma situação que você já passou. E aí, aquele temor, essa angústia, esse medo de perder o outro, isso só aumenta mais. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve. Quais os conselhos que estão dando, quais são as pessoas que estão tentando tirar a gente daquela situação,
Porque tem coisas que a gente escuta que só nos leva mais para baixo, que são coisas que vão aumentar mais ainda essa emoção de ciúme. E eu tô aqui para te dizer, você tem esse direito de sentir, porque é natural do ser humano. Se uma criança sente ciúme quando tão pequena, ela tem esse instinto, por que você não pode sentir? Agora você não pode deixar isso atrapalhar o seu relacionamento, e eu vou te dizer aqui por quê. Você precisa entender a diferença de sentir e de agir. Uma coisa é eu sentir ciúmes, outra coisa é eu ter comportamentos. Daquele sentimento de ciúme, eu ter comportamentos ciumentos, onde eu vou pôs para fora, onde eu vou atrapalhar o relacionamento, onde eu vou brigar por causa disso. Quais são os comportamentos de uma pessoa ciumenta? O que uma pessoa ciumenta faz? Então, uma coisa é eu sentir, senti ciúme, não tô gostando muito ali, te bateu aquela insegurança, mas você tem técnicas para você se controlar emocionalmente. Lembra que eu falei que o ciúme é uma emoção? Eu posso me controlar emocionalmente e pronto. E fazer com que essa emoção não aumente, não altere o meu estado. Não me faça agir de forma diferente. Agora, ao passo que a emoção do ciúme é tão grande, Silvana, quando eu sinto ciúme eu fico descontrolada. Aí eu começo a agir de forma ciumenta. Aí sim, a gente precisa observar. E quais são os comportamentos quando a pessoa está ciumenta? Os comportamentos que são negativos para o relacionamento de vocês. O primeiro é interrogar, é ficar perguntando tudo para o outro. Onde você estava? Com quem você estava falando? Quem é essa mulher que você acabou de cumprimentar? Com quem que você estava conversando? O que você está vendo no celular? E aí você interroga o tempo todo, você faz pergunta o tempo todo. Aí você está agindo, são os comportamentos da pessoa ciumenta. Outro comportamento, você procurar indícios de traição. Você vai ficar procurando, você vai pegar o celular dele escondido para olhar. Você vai ver se por acaso ele encontrou com alguém. Você vai perguntar para alguém, você viu meu marido, se ele estava conversando com alguém estranho. E aí você vai procurando indícios, procurando ali motivos para dar razão àquele seu ciúme, aquela sua insegurança. E aí você procura indícios. Olha aí, você já não está mais sentindo, agora você está agindo com um comportamento ciumento. E aí o terceiro é você tentar controlar o outro. No casamento, dentro do relacionamento, a gente precisa ter um relacionamento de confiança. Isso ajuda em tudo, na harmonia do relacionamento, também na sua saúde. Para você ter um relacionamento de fato, de valor, é preciso ter essa confiança. Então, se eu fico tentando controlar o outro, eu deixo até de viver, porque eu fico querendo ter controle de tudo que o outro faz. E isso vai atrapalhar o relacionamento. Outra coisa é eu querendo infligir punições. Olha, se algum dia você fizer isso comigo, eu vou me separar, eu vou fazer isso. E aí você já coloca as penas, né? Se você fizer algo comigo, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo com você. E aí você fica ali fazendo uma lista ali de penalidades para ele.